E nós estamos vivenciando a 52ª Semana Vocacional, que foi iniciada já há muitos anos através da Rádio Aparecida com a Pastoral do Santuário Nacional. Assim que nasceram a TV Aparecida e o Portal A12, formando a grande rede Aparecida de comunicação, esta Semana Vocacional passou a ser ainda algo muito maior, levando esta bonita mensagem do chamado de Deus para o coração de muitas outras pessoas. E teve início na noite de ontem, domingo, a solenidade da Assunção de Maria, a 52ª Semana Vocacional do Santuário Nacional e que acontece também na rede Aparecida de Comunicação. E cada dia dessa semana vai ser rezado e refletido um tema dessa dimensão bonita do chamado que Deus faz a cada um de nós e nos confia uma missão. Por isso, para refletir o tema de hoje, desta segunda-feira, chamados à santidade, nós acolhemos aqui com muita alegria, no Bênção da Manhã, o padre Lucas Emanuel, meu confrade missionário redentorista e que trabalhou já no secretariado vocacional também. Lucas, bom dia, bem-vindo, uma alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado, Padre Camilo, um bom dia para você, para a Dani, para todos aqui da TV Aparecida, para aqueles que nos acompanham aí nesse momento. Pois é, um tempo estive aí colaborando também como promotor vocacional e a Semana Vocacional sempre foi algo muito importante, uma dedicação muito grande do nosso secretariado para que tudo aconteça bem e que faça o melhor possível para contemplar todas as realidades vocacionais que a gente tem, né? E para valorizar mesmo o chamado de Deus que quer contar conosco, com a nossa força, com a nossa humanidade, né? Para que o seu reino de fato aconteça entre nós. E acho que também é importante, né, Lucas, dizer, mesmo que a Semana Vocacional seja preparada pelo Secretariado Vocacional Redentorista, pela Pastoral do Santuário e pela Rede Aparecida de Comunicação, o objetivo não é só atrair vocacionados para a nossa congregação, mas a gente quer despertar com a riqueza dos carismas que a Igreja tem, para que outras famílias religiosas possam também acolher novos vocacionados. É exatamente isso, por isso que dá tanto trabalho, né? Mas graças a Deus existe muita colaboração e realmente o desejo é falar do chamado de Deus de maneira geral, olhando para a beleza de cada vocação, para que o jovem que ainda, né, não descobriu o seu caminho possa ir se encantando, percebendo, né, através de sinais, dos acontecimentos, o que Deus espera e o que o Deus deseja para a vida dele. E aí o mais bonito de tudo é a gente perceber que quando a gente diz sim à vocação, a gente diz um sim à nossa felicidade, né? E um sim como um sim de Maria, um sim que traz Jesus para a realidade, seja na família, seja na vida consagrada, religiosa, sacerdotal, né? Seja onde estivermos, é que a presença de Jesus de fato aconteça, né? Há muitas coisas na vida, né, que nós sabemos que são importantes, mas a gente não se atém muito a elas, a não ser que alguém fale delas para a gente, né? Então é necessário falar de vocação, é necessário despertar as pessoas para refletirem sobre isso. Então você acha que essa é a grande missão da Semana Vocacional que acontece no Santuário e ela é ecoada através de todos os meios que nós temos na rede Aparecida de Comunicação. É necessário falar da vocação para que as pessoas estejam mais atentas àquilo que Deus está pedindo delas? Ah, sim, com certeza. Se a gente conversa sobre, a gente entende melhor e entendendo melhor você tem mais tranquilidade para poder, vamos dizer, responder ao chamado, né? A irmãzinha do apostolado estava falando, né? Sim. A gente precisa escutar para poder assimilar e conhecer. E é bem isso, quando a gente fala sobre o assunto, a gente abre as portas do coração, né, da mente, para que a gente possa trilhar nesse caminho, desvendando os mistérios de Deus, né? E é aí que, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai amando e por amar é que você responde a Deus, né? É a mesma coisa quando alguém se casa, vai se conhecendo, até dizer, não, é a hora do nosso sim definitivo, nós vamos viver esse amor que Deus plantou em nós, né? Então a vocação é isso, é esse conhecer para responder, entendendo mais de perto esse chamado de Deus para que de fato Ele se realize entre nós, né? E quando a gente diz sim, a gente está dizendo para Deus, olha, vem participar da minha história,
eu permito que a partir da minha vida o Senhor possa fazer as suas maravilhas. Como fez com Nossa Senhora e nós refletimos ontem, né, na celebração, vendo essa disponibilidade de Maria, de ir ao encontro e através dela permitir que Deus preencha as pessoas, né, com seu Espírito. Com exceção de Maria, nós não nascemos santos, né, Lucas? Mas somos chamados a ser, né? O tema que hoje é refletido nesta segunda-feira da Semana Vocacional. Todos somos chamados à santidade, né? Como levar as pessoas hoje a entender a santidade, né, de uma forma, dentro do ordinário da minha vida, eu preciso ter presente a vontade de Deus e a capacidade de amar, mas tendo o amor do Cristo como referência para a minha vida. Eu acho que a própria presença de Jesus entre nós nos responde o que é a santidade. É o divino que se faz humano para poder divinizar a nossa realidade, né? É Deus que se faz homem para entender a nossa situação e mostrar que podemos viver a realidade da santidade. Então eu diria que ser santo e ser humano é a mesma coisa. Cada vez mais que nós conseguirmos viver a nossa humanidade, tendo um olhar de carinho, de respeito pelos outros, a gente está sendo divino, estamos sendo santo. Então a vocação à santidade é uma vocação para todos, é um chamado de Deus para todos. É como se a gente quisesse dizer assim, é Deus tentando nos fazer cada vez mais filhos seus, né? Já que o ditado diz que filho de peixe, peixinho é, né? Não vamos ser deuses, mas um pouquinho mais santos, mais parecidos com Ele, nós seremos. Jesus fala, né, do chamado, sede santos como meu Pai é santo. Então essa é Deus partilhando um pouco de si conosco, para que a gente possa viver bem e feliz, né? Percebendo assim que o desejo dele é nos ter bem perto de si, e por isso ele se fez humano. E quando a gente vive a nossa humanidade, então a gente vive também essa santidade, porque somos mais divinizados, né? Estamos mais parecidos com o nosso Pai. E o chamado à santidade, né, Lucas, ele é comum a todas as vocações, né? Exato. É uma identidade presente em todos, né? A vocação à vida cristã, todo batizado é chamado a ser santo, a vida matrimonial, os casais são chamados a viver a santidade, a comunhão de vida na família que formam, né? Os ministros ordenados, a vida consagrada religiosa, os leigos. E a gente tem muitos exemplos disso. Olhamos para uma religiosa, né? Irmã Dulce, né? Vive a sua vocação, uma resposta de amor, mas também buscando nesta missão que Deus a ela confiou, a santidade para a sua vida. São João Maria Vianney, né? Um sacerdote. Temos também, né, os leigos, agora aquele beato jovem mesmo, lá esqueci o nome dele, o jovem da italiana, que foi beatificado ano passado. Carlos Acuti, né? Com a sua juventude, um jovem de 15, 16 anos, Exato. Que se sente chamado por Deus e transforma a vida num dom de santidade para os outros. Mais ou menos é isso que hoje a Semana Vocacional vai levar a refletir, né? Isso, é dentro desse sentido a gente perceber que todos nós temos capacidade de viver a santidade, porque Jesus permitiu isso, se fazendo humano como nós, né? Como você disse, em todas as vocações nós podemos viver a santidade. É claro que é um desafio, mas Deus entende as nossas realidades, sabe das nossas capacidades e por isso Ele se coloca ao nosso lado para ir nos ajudando, né? Para que cada vez que a gente erre, a gente se humanize a partir do erro e assim nos tornemos mais santos, né? Porque os santos não foram santos porque nunca erraram. Sim. Justamente o contrário, né? Porque aprenderam com seus erros e não desistiram de caminhar, de tentar de novo. Então é aí que mora a força da santidade, que é a presença do próprio Deus que vem com seu perdão, que nos fortalece diante dessas realidades da vida, né? E às vezes é complicado esse diálogo com o jovem sobre santidade, porque o jovem acha que para ser santo ele tem que perder tudo. É muito pelo contrário. João Paulo II, nas grandes jornadas mundiais da juventude, ele tinha essa frase, né? O jovem que acolhe Cristo, que guarda a palavra do Cristo no coração e que se dispõe a caminhar com Jesus, ele não perde nada, ele ganha tudo, né? Tudo. Como então fazer com que o jovem compreenda que, acolhendo Cristo em sua vida, ele não perde a sua juventude, ele não perde aquilo que ele pode ser e aquilo que ele quer ser, mas ele ganha um significado muito maior para viver.
Eu acredito que os jovens precisam perceber que a força que eles têm pode ser aproveitada para coisas que eles de repente não imaginam. Às vezes a gente pensa que tem defeitos, e é claro que temos, né? Mas se a gente olhar para o São Paulo, aquilo que era defeito virou uma grande força para a missão, né? A mesma teimosia que ele tinha para perseguir, aquela rigidez toda na perseguição, depois se tornou força na evangelização. Olha só o que o Paulo conseguiu fazer, né? Quanto ele expandiu a nossa fé e o quanto hoje nós, vamos dizer assim, devemos a ele por toda essa força missionária. Então o jovem precisa perceber que tudo aquilo que ele é pode ser aproveitado para a missão. E quando a gente fala da missão, a gente está falando da felicidade, da sua realização no mundo, né? É preciso encontrar o seu lugarzinho no mundo. Quando você se sente, não, aqui é meu lugar, eu posso fazer tudo para que o reino de Deus aconteça ali. E às vezes o erro nosso é pensar que isso é coisa da igreja, isso aqui é coisa de padre, isso aqui é coisa de freira. Não, é coisa de todos nós, né? Precisamos viver a humanidade para que, de fato, Deus esteja presente. Então, você que é jovem, você pode dar a sua resposta de amor, de carinho, sendo assim, do jeitinho que você é, abrindo o seu coração para que, de fato, o Senhor possa trabalhar nele, te ajudar a superar as situações difíceis, né? Mas te fazendo forte diante da vida. São tantas as realidades difíceis hoje, né, para a gente enfrentar, e você pode aí, com a sua resposta de amor, tornar Deus presente em tudo, sem fazer aquilo que você não sabe fazer. Deus quer e precisa daquilo que você é, só isso, né? E é tão forte no coração, principalmente da juventude, o desejo de felicidade. Hoje, a Semana Vocacional nos leva a refletir sobre o chamado à santidade. Santidade é o caminho para a felicidade. Quer ser feliz de verdade? Seja santo. E para ser santo, você não precisa fazer milagres. Para ser santo, basta ter coragem de amar como Jesus amou. Este é o grande apelo que a palavra de Deus faz ao nosso coração. Lucas, obrigado pela partilha, por sua reflexão, e que Deus continue abençoando sua vocação à santidade também. Amém para nós todos. Obrigado, grande abraço.